Olá pessoal, paz do Senhor, tudo bom com vocês? Glória a Deus, meu nome é Natália Garcia e eu tô aqui para falar com vocês a respeito de você crer, né? E de você confessar aquilo que você crê. A palavra de Deus fala, crie, por isso falei. Então, o crer, né? É algo que você crê no teu coração e depois você tem que declarar aquilo que você crê. E quando você declara, você está colocando a fé em ação. Amém? A palavra de Deus lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 38, fala o seguinte: quando Maria disse ao anjo Gabriel, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Primeiro ela creu na promessa de Deus e depois ela falou a manifestação das coisas que ela creu. Cumpra-se em mim aquilo que eu creio, a tua palavra venha ser estabelecida na minha vida. Então muitas vezes nós estamos passando por algumas situações da nossa vida que nós cremos que vai mudar, que as coisas vão melhorar, né? Que a doença ela vai sair, que a enfermidade ela vai sarar, mas na hora de declarar, nós estamos declarando o oposto daquilo que nós cremos. Então aí nós colocamos uma dúvida, nós colocamos uma vírgula nas coisas de Deus para a nossa vida. As bênçãos do Senhor já estão chegando, né? As comportas do céu já estão abertas e você aí coloca uma dúvida nos teus pensamentos quando você declara o oposto daquilo que Deus falou ao teu respeito ou daquilo que está já no teu coração depositado, que você já é curado, já é sarado, né? Que você já é próspero, que as coisas vão melhorar, que as águas e o manancial de Deus, né? Eles já chegaram ao teu respeito. Então você precisa declarar as coisas de Deus. Maria, ela nos prova nessa passagem, né? Que ela creu primeiro e depois ela falou: cumpra-se em mim segundo a tua palavra, a tua vontade, né? Então a palavra de Deus, né? Ela foi ali uma fé em ação. Lá em Romanos também, no capítulo 10, versículo 8, né? Eu vou ler aqui para vocês algo. Foi a palavra de fé em seu coração e em sua boca, e isso transformou as palavras do anjo em poder criativo, e deram o Salvador do mundo. Todas as nossas bênçãos têm sido resultado da palavra de fé no coração da gente, quando a gente começa a declarar a palavra da verdade. Então a palavra da verdade, ela precisa ser confessada pela sua boca. Amém? Não é pela boca do pastor da tua igreja, não é pela boca dos ministros, é pela tua boca. Inclusive louvores, adorações, né? Quando nós vamos adorar a Deus, quando nós vamos louvar a Deus, né? Você precisa cantar, você precisa abrir a boca, porque à medida que você está falando, à medida que você está louvando, você está declarando a palavra da verdade na sua vida. Amém? Glória a Deus por isso. Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. Lá em Hebreus, no capítulo 3, versículo 1, fala assim: isso significa que ele cumprirá suas responsabilidades como sacerdote, tendo cuidado para que recebamos o cumprimento, né, o cumprimento de todas as promessas de Deus. Então ele é o sumo sacerdote, ele é fiel e justo, ele vai cumprir todas as promessas na tua vida. Só que você precisa crer, você precisa declarar a palavra, aquilo que está escrito, que é a palavra da verdade. É ela quem vai mudar a tua vida. E a fé vem pelo ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ainda ontem eu ministrei sobre isso no culto, né, no nosso culto, na nossa igreja, né, que a fé ela vem pelo ouvir. Nós temos que ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, para que a palavra de Deus ela venha agir em manifestação na nossa vida, ela venha ter uma ação na nossa vida, e é pela fé que nós conseguimos essa ação, é falando, é declarando. Amém? Então, glória a Deus. Eu tenho visto pessoas que dizem ter uma grande fé. Algumas dizem que possuem toda a fé do mundo, até. Isso pode ser verdade, mas toda a fé do mundo, se não for acompanhada pela ação correspondente, será morta. Então, se você tem muita fé e você se diz uma pessoa
que crê muito em Deus, você precisa declarar a palavra de Deus. Mais uma vez, esteja atento a declarar coisas positivas ao teu respeito, ao respeito da tua casa, ao respeito do teu marido, ao respeito dos teus filhos, da tua empresa, do teu trabalho, da tua carteira, da tua conta bancária. Não importa a situação que você está vivendo agora, do teu diagnóstico médico, não importa aquilo que você está vivendo agora, você tem que declarar coisas positivas ao teu respeito. Ah, Nath, mas eu estou vendo que a conta está no negativo, mas eu tenho que declarar que Deus, Ele é fiel e Ele é justo e Ele vai cumprir na minha vida o que Ele prometeu, que aonde eu colocar a planta dos meus pés, ali vai ter prosperidade, né? E que as coisas vão mudar, os projetos de Deus, eles vão acontecer como? De repente você não sabe, mas na hora certa, o de repente de Deus, Ele vai acontecer na tua vida, no nome de Jesus. Amém? E aqui fala assim, a fé sem obras, ela é morta. Está lá em Tiago, no capítulo 2, versículo 20. É possível ter fé e ainda assim não obter coisa alguma de Deus. No entanto, quando você crê, é diferente, pois a palavra crer é um verbo. E um verbo geralmente indica uma ação. Então, quando você crê no teu coração, você indica uma ação. Eu creio, ele crê. A palavra crer, ela é um verbo. Mas o verbo, ele vem com uma ação. Então, fé é uma ação manifestada, né? Quando você coloca a palavra de Deus na tua boca, quando você declara a palavra, quando você canta hinos ao Senhor, então aí você está declarando a tua fé. Amém? Aleluia. Eu creio nisso plenamente, no nome de Jesus. Que fazer confissão errada, ela traz consequências erradas. Você não pode agir de uma maneira e confessar outra coisa ao teu próprio respeito, ou a respeito do teu trabalho, ou a respeito da tua casa. Você precisa crer e manifestar, né, aquilo que você crê, e não é aquilo que não está depositado no teu coração. Eu tenho visto muitas pessoas assim, que na hora que fala, Jesus vai curar a sua vida, e a pessoa fala, eu creio, mas ela não ora a respeito, ela não declara isso a respeito, e logo após que o ministro, ele sai de perto daquela pessoa, muitas vezes na casa, ou quando chega uma dor, ela fala, eu vou morrer com essa doença, ou então começa a gerar isso no coração dela, que vai ter, sei lá, algum problema a respeito daquela área da vida dela, que foi exatamente naquela área que nós oramos e concordamos que aquilo ia ser ajustado pela palavra de Deus, que Deus ia dar a providência, que Deus ia dar a cura, né? Então, quando você começa a declarar o contrário, você gera uma atitude errada na tua vida e você coloca uma vírgula, você coloca uma dúvida na tua bênção. E aí as coisas de Deus, muitas vezes já ia acontecer na tua casa, ela passa a ser bloqueada pela tua própria palavra que saiu da tua boca. Então, nós temos que ter cuidado, né, com aquilo que sai da nossa boca. Paulo diz, com a boca se faz a confissão para a salvação. Lá em Romanos 10:10 fala sobre isso. Com a boca, né, nós fazemos a confissão de fé para a nossa salvação. Então a palavra também fala, crie, por isso falei. Então eu creio, por isso eu falo. Eu sou curado no nome de Jesus. Se você agora está sentindo alguma dor no teu corpo, alguma enfermidade, alguma doença, se você está aí com algum diagnóstico médico que de repente está ao contrário daquilo que você imaginava e você está passando por um momento difícil na tua vida, onde você perdeu ali, né, a esperança de algumas coisas para acontecer ainda na tua vida, e eu quero que você comece a orar, né, e declarar a palavra da verdade. Eu sou curada pelas pisaduras do Senhor, eu sou sarada, o sangue de Jesus, ele me libertou, o sangue de Jesus, ele me transformou, o sangue de Jesus, ele me purificou de toda a impureza, de todo o pecado. Ele é justo, ele é fiel, ele é santo, ele é digno, ele é o Rei dos Reis. Comece a declarar
quem é o teu Senhor, para que Ele possa fazer as coisas na tua vida, para que você possa viver o melhor de Deus e desfrutar do melhor de Deus em vida. Amém? No nome de Jesus, em vida. Mas tudo precisa ter uma ação. Amém? É como um exercício físico. No começo, de repente você vai sentir um pouco ali de dor, você vai sentir um pouco de exaustão, né? Você vai fazer uma caminhada num dia, no outro dia você vai estar cansado, você vai querer desistir, e aí você vai fazer de novo, e aí vai fazendo de novo, e com o tempo aquilo vai amadurecendo em você e vai ficando tudo mais fácil para você cumprir aquilo na sua vida. É assim que tem que ser a nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Eu amo vocês. Fiquem com Deus.